Nosso estudo de hoje é a lição 79 do livro Justiça Divina, Compaixão e Justiça. O amor universal favorece o levantamento da escola, mas se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. A divina presciência estabelece regras e meios para a higiene, mas se desertas do cuidado para contigo, albergarás no próprio corpo um largo pasto à imundície. A infinita bondade inspira a elaboração do remédio que te alivia ou cura as doenças nessa ou naquela circunstância difícil. Mas se recusas o medicamento, continuarás sofrendo desequilíbrio. A eterna sabedoria promove a fabricação de extintores e encoraja a educação de bombeiros, mas se ateia fogo na própria casa, padecerás de imediato os resultados do incêndio. A providência vigilante suscita a formação de recursos para o cultivo e defesa da gleba, mas se foges do trabalho, a breve tempo terás no próprio campo vasta coleção de espinheiros e serpentes. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias, explicadores, estradas e máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e antes com os próprios pés. Afirma Allan Kardec: certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E Jesus, encarecendo a responsabilidade que nos supervisiona os caminhos, adverte-nos no versículo 33 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos: olhai, vigiai e orai. Observemos que o apelo à prudência não inclui simplesmente o vigiai e orai, e sim começa com ampla objetividade pelo imperativo categórico: olhai. Mais uma vez, Emmanuel ele chama a atenção desse versículo bíblico, que é isso, é olhai, vigiai e orai. Todos nós, aí, na grande maioria das vezes, a gente só lembra do vigiai e orai, e faz aquela observação, né, de que, em primeiro lugar, vem a vigilância. Aí quando a coisa não está dando certo mesmo, aí que a gente vai para a oração, mas fala sempre o vigiai, está sendo uma atitude de ação nossa, né? Mas a lição de hoje, compaixão e justiça. Emmanuel faz a questão de dizer para a gente que Deus dá semente, mas pede serviço para que o pão apareça. O tempo todo a gente recebe as ferramentas para trabalho, a gente recebe todos os instrumentos para poder estar desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa capacidade dentro da área profissional e dentro da área afetiva também. Mas depende de cada um de nós a gente conseguir colocar aquilo na prática, a gente levar a sério e realmente aproveitar as sementes que são lançadas por Deus. Então, Emmanuel começa fazendo 5 comparações, como sempre ele faz, né? O ponto didático dele. Então ele fala, ó, Deus dá a escola pra gente, mas se ninguém quiser aprender, a gente escutava desde criança. Você acha que está enganando a quem? Está enganando a você mesmo. E depois, quando a gente fica adulto, a gente fica, estava enganando a mim mesmo, porque teve coisa que eu definitivamente não aprendi, porque não quis estudar, desertei da escola naquela época, com relação a determinada matéria. Depois vem falar para a gente da higiene. Aqui as regras da higiene. Se você não utilizar essas regras, o que vai acontecer? Vai ter problema, vai ter infecções, vai ter doenças, vai ter um monte de problema. Dá o remédio. Se você não quer tomar o remédio, o que vai acontecer contigo? Vai continuar sofrendo o desequilíbrio. Depois ele fala sobre fabricação de extintores e formação de bombeiros, mas fala, se você tacar fogo na sua casa, é de imediato e rápido demais os efeitos. E por fim, ele vem falar sobre os recursos para cultivo da terra e defesa da terra. Mas se a gente foge do trabalho, em pouco tempo a gente vai ver as pragas, a gente vai ver um monte de problema com relação à colheita, enfim. E vem aquela máxima do Evangelho: Deus nos dá a semente. Tem até uma historinha que é muito contada no meio evangélico e de todos os ramos. Essa história eu já ouvi na igreja católica, já ouvi na igreja protestante também, que é a história da pessoa que chega para Deus, vai numa loja para comprar um monte de coisa, e depois de pedir um monte de coisa, ele sai com um saquinho pequenininho, quando ele abre são sementes.
E o pai fala para ele, agora cabe a você plantar cada semente dessa aí para conquistar o que você está pedindo. E a ideia é isso, ele vem falar para a gente, espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Por isso que quando a gente encontra companheiros nossos, até de outras religiões, qualquer religião, mas que já estão interessados em citar esse ou aquele versículo bíblico e até buscar uma conversa sobre isso, mesmo que a conversa no primeiro momento seja aquela de imposição, a querer mostrar que tá com a posse da verdade, não tem problema. Pelo menos já é um ponto que você começa a ver assim, estão se interessando pelo estudo do Evangelho de Jesus, e foi Jesus que falou, conhecereis a verdade vos libertará. É claro que nos primeiros momentos a gente começa a achar também, né, que a gente está sabendo coisa demais, a gente vai levar bastante tempo ainda estudando o Evangelho e pegando seus detalhes para trazer para a nossa vida. Mas Emmanuel chama atenção, não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. A todos nós teremos justiça com relação às atitudes que estamos tomando. É aquela passagem que fala, aquele que muito tem, muito mais vai receber. Aquele que pouco tem, até o pouco que tem vai ser retirado. O que acontece? Não está aproveitando as oportunidades que a vida está trazendo. Então ele vem falar para a gente, a vida concede a gente guias, explicadores, estradas, máquinas, mas vai exigir que a gente pense com a própria cabeça e ande com os próprios pés. Aliás, definitivamente, o Evangelho de Jesus não é um hino à dependência, seja ela emocional, seja ela física, seja ela de qualquer maneira. O Evangelho de Jesus está convidando a cada um de nós a gente pensar com a própria cabeça e andar com o próprio pé, não ficar o tempo todo dependendo de qualquer coisa que seja. Ou se tiver que depender de alguma coisa, vamos fazer exemplo do Cristo, né, que todo dia fazia suas orações para estar em sintonia com o Pai, sintonia com tudo que vem de mais nobre, superior em relação ao nosso Pai também. Aí sim a gente vai estar buscando o caminho correto. Agora, a gente tem que andar com a própria cabeça e com os próprios pés, não ficar o tempo todo dependendo só dos outros para fazer as coisas para a gente. E a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. A frase que está lá, escrita por Allan Kardec. Depois vem esse do Evangelho de Marcos, olhai, vigiai e orai. Então é questão da gente começar a refletir mesmo, quais são os instrumentos que estão chegando até a minha mão no momento. Estou colocando esses instrumentos na utilidade de todos? Estou utilizando ele da melhor maneira? Como é que a gente está aí com relação à utilização desses recursos que Deus está dando para a gente? E principalmente, se a gente puder olhar os 5 aqui de novo, que o Emmanuel falou para a gente, porque ele está falando da escola para a gente estudar, da higiene para poder cuidar do corpo físico. Então já falou do lado da inteligência, mas também do vaso sagrado que nós temos. E o remédio também para cuidar do corpo físico também. Fogo é não só cuidar da gente, mas cuidar de toda a coletividade, e o cultivo da gleba também para cuidar de toda a coletividade. Então ele fala de cuidar da gente, da parte da inteligência, cuidar do nosso corpo físico e cuidar da coletividade. Como é que estamos utilizando esses recursos? E será que a gente está desperdiçando oportunidades? Porque aquela passagem do Evangelho, até o pouco que tem será retirado, é aquela pessoa que deixou de estudar e daqui a pouco esqueceu, ou então que deixou de aproveitar os recursos de alguma maneira e daqui a pouco aquilo se perdeu. Isso costuma acontecer, sim, nessas histórias de vidas que a gente passa. Recebe uma herança e de repente não cuida daquele espaço e daqui a pouco vê aquele espaço sendo deteriorado, sendo destruído, e isso vai vir acontecer mesmo. Então a gente começa a observar aqui para a gente o que a gente está fazendo. Olhai, vigiai e orai. E o primeiro ponto que o Emmanuel chama atenção, né? Olhai em primeiro lugar. Vamos prestar atenção em todo o cenário que está desenhado para a gente, pedindo a espiritualidade amiga que mostre aquilo que a gente precisa ver também, muitas das vezes não está enxergando dentro desse cenário. Mas daí vem
a vigilância e vem a oração no momento certo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.